quais são os medicamentos utilizados aí, né, no tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. Nós temos os antiácidos, tá, que não são mais tão utilizados hoje, tá, a não ser que a pessoa esteja numa crise ali, a pessoa foi para o churrasco e logo em seguida ela toma aquele negocinho ali efervescente, que vocês já sabem o que é, para não estar falando nome comercial, tá? E aí toma um antiácido para tentar amenizar um pouquinho esse sintoma de queimação, tá? Os inibidores de bomba de prótons, que são a primeira linha, né, de tratamento hoje em dia para a doença do refluxo gastroesofágico, e os bloqueadores de receptores H2. Entre os inibidores de bomba de prótons estão omeprazol, pantoprazol, entre outros prazóis, né, que a gente chama, e dos bloqueadores de receptores H2 antihistamínicos, nós temos principalmente a ranitidina, ok? Bom, mas será que existe impacto nutricional do ponto de vista do uso desses medicamentos? Vamos entender um pouquinho. Esse estudo da Molecular Science, ele traz para a gente alguns problemas relacionados aos inibidores de bomba de prótons, tá? Os inibidores de bomba de prótons, também conhecido na ciência como IBPs, eles são o tratamento de primeira linha, como eu já falei para vocês, para a doença do refluxo gastroesofágico, tá? E outros distúrbios também que estão relacionados ao trato gastrointestinal. Só que você pode ter uma terapia a curto prazo ou uma terapia a longo prazo. O que é que se sabe? Que a terapia a curto prazo é uma terapia mais segura, mas a terapia a longo prazo ela não se torna muito segura, além do que ela é cheia de efeitos colaterais. E, obviamente, né, eu não poderia, antes de falar o porquê dessa terapia a longo prazo pode causar tantos efeitos colaterais, sem que a gente entenda do medicamento primeiro. Aqui nós temos a célula parietal, ok? E nós temos 3 hormônios, que é a acetilcolina, a histamina e a gastrina. Podem localizar aqui comigo. Acetilcolina se ligando ao seu receptor M3R, histamina receptor H2 e a gastrina receptor CCK2R. No final das contas, independente da via que a acetilcolina estimula por inositol 3-fosfato e cálcio, assim como a gastrina, e a histamina pela adenilato ciclase e com aumento dos níveis de AMP cíclico aqui dentro da célula, vai estimular uma proteína quinase. E o estímulo dessa proteína quinase vai estimular esta enzima, né, que gera uma bomba de prótons. Que prótons esse, Daniel? Principalmente o H+, e o cloro, fazendo com que ocorra naturalmente uma produção de ácido clorídrico. Qual é o grande problema? Os inibidores de bomba de prótons, eles atuam exatamente aqui, inibindo esse processo enzimático, ok? Eles inibem o processo enzimático, mas olha só, ele não inibe esses hormônios que estão relacionados ao estímulo de ácido, ok? Mas qual seria, Daniel, então, os problemas relacionados aí a inibidores de bomba de prótons? Vários. Começando que uma das coisas que acontece é que esse medicamento ele acaba alterando a quantidade de ácido no estômago, causando uma situação chamada de hipocloridria. E quando a gente tem hipocloridria, vários problemas são gerados exatamente por isso, tá? A gente vai entender um pouco mais dos problemas. A gente tem aqui, só para a gente saber, as células G do estômago que produzem gastrina. Essa gastrina, tá? Ela estimula também a atividade das células SL, como afins, que vão estimular a produção de histamina. E que ambas, tanto gastrina como histamina, vão estimular um pouco mais a produção de HCl pela essa célula parietal do estômago. Tá, Daniel, então me fala dos problemas. Olha só, o primeiro problema está relacionado ao metabolismo do ferro. Por quê? O metabolismo inicial do ferro, ele começa no estômago, tá? A gente sabe que a forma mais biodisponível do ferro é o ferro no formato ferroso, não no formato férrico, tá? E é justamente a acidez do nosso estômago que vai transformar o ferro 3+ em ferro 2+, ou seja,
ferro férrico para ferro ferroso, e assim ele poder ser absorvido no nosso intestino delgado. Bom, eu trouxe um estudo de caso super interessante, presta atenção nesse estudo de caso, que com certeza você vai acabar pegando a um paciente, atendendo a algum paciente, com certeza com doença do refluxo gastroesofágico, utilizando esses inibidores de bomba de prótons, tá? Estudo de caso sobre o paciente era um homem, acompanha aqui, ó, homem, 59 anos, histórico de angina, hipertensão, diabetes tipo 2, dislipidemia, esofagite de refluxo, gastrite atrófica e infecção por Helicobacter pylori, ou seja, paciente bem complicado. Ele recebeu a prescrição de um inibidor de bomba de prótons, tá? O rabeprazol, em janeiro de 2011 para os sintomas de refluxo. Ok, vamos entender um pouquinho o que é que aconteceu com esse rapaz. Bom, aqui ele começou a receber, né, o rabeprazol, ok? E ele ficou até junho de 2013 utilizando o rabeprazol. O paciente, ele recebeu sulfato ferroso e vitamina C em setembro de 2011. Mas antes disso, deixa eu mostrar aqui uma coisa para você. Note que, desde quando ele começou, antes dele receber, ele tinha uma hemoglobina bem alta, e essa hemoglobina ela foi baixando ao longo do tempo. Ó, de 12,9 para 10,7 para 8,1, e aqui também 8,7, mais hemoglobina extremamente baixa, mostrando que esse paciente, né, é portador possivelmente de uma anemia ferropriva. Ok, mas veja bem, a partir do momento que ele tomou, né, o sulfato ferroso em setembro de 2011, então vamos para setembro de 2011, seria bem aqui, ó. Ele tomou o sulfato ferroso e a vitamina C. Mesmo assim, ele não evoluiu. Notem que até ele evoluiu, continuou evoluindo de 10,7 até 8,1. Só que quando ele fez o descontinuamento aqui, em junho de 2013, a hemoglobina dele voltou a aumentar. Ou seja, todo esse processo de dificuldade de absorção do ferro acaba sendo refletido também no seu armazenamento, obviamente, também, né? Se vocês forem ver, a ferritina aqui, ó, estava mais baixa e depois a ferritina aqui um pouco mais alta, mostrando um armazenamento aqui de ferro, ok? E aí ele melhorou da anemia. Bom, o segundo problema seria a deficiência de B12. Como assim, Daniel, B12? Você sabe que a digestão da proteína, ela acontece principalmente, ela começa a acontecer no estômago e termina no nosso intestino, onde logo em seguida a gente tem a absorção de di e tripeptídeos e aminoácidos, principalmente aminoácidos, né, por transporte ativo, ou seja, com gasto de ATP. E durante a ingestão desses alimentos, tá, o pH ele acaba ficando muito baixo, né? Ou seja, o pepsinogênio, para ele ser ativado, a gente precisa de um pH mais ou menos aí de 2,5. E aí a gente tem a ativação de pepsinogênio em pepsina. O grande problema é que dentro desse contexto, nós vamos ter problema relacionado a quem? À digestão da proteína. Por quê? Porque a proteína vai estar associada à vitamina B12, tá? Que se encontra ligada à proteína de origem animal. Então, se eu tenho uma dificuldade de digestão proteica, possivelmente eu passe a ter também uma diminuição das minhas concentrações séricas de vitamina B12. Beleza? Aí eu trouxe exatamente esse estudo mostrando tanto indivíduos aí que utilizaram antagonistas de receptores H2, no caso uma ranitidina, ou um inibidor de bomba de próton em relação à suplementação de B12. Veja, olha só, é um estudo de caso, né, do norte da Califórnia, um grupo com 25.956 indivíduos deficientes de vitamina B12 e sem deficiência de vitamina B12. Eram pacientes cadastrados no sistema de saúde. Qual foi o objetivo do estudo? Avaliar se as condições que estão relacionadas ao uso prévio de inibidores de bomba de prótons ou antagonistas de receptores de histamina tinham a ver com a deficiência de B12. Olha só o que foi encontrado. Em relação ao tempo,
Vamos falando aqui inicialmente de IBPs, de inibidor de bomba de prótons. A deficiência da vitamina B12 foi mais comum entre pessoas com suprimento de IBP por 2 anos ou mais em comparação com os não usuários. Ou seja, até 2 anos não tem tanta diferença. 2 anos ou mais, você já tinha queda das concentrações de B12. Na prática, eu vejo, né, paciente a paciente com deficiência de B12 bem antes disso. Em relação à dose, quanto maior a dose de IBP, tá, maior a deficiência de B12. Em relação à interrupção, existe uma forte força de associação entre o uso de IBP e a deficiência de B12, tá, que diminuiu após a interrupção do uso. Ou seja, você parou de utilizar, você diminui o seu processo de deficiência. E com o inibidor e com o antagonista de H2, né, foi a mesma coisa. A deficiência de B12 foi associada ao suprimento do medicamento por 2 ou mais anos, e quanto maior a dose desse medicamento, acima de 1 pílula e meia, né, comparado com 0,75 pílulas, você teve uma maior deficiência de vitamina B12. Ok? Bom, o problema 3 está relacionado principalmente à hipersecreção ácida de rebote. Como assim, Daniel? Falei para vocês, e até sublinhei aqui, esses 3 hormônios. Daniel, por que naquela hora você falou sobre isso? Eu falei por conta do seguinte. Quando você está utilizando, por exemplo, um IBP, você está tendo uma redução da quantidade da produção de ácido clorídrico. Mas com uma redução de gastrina, essa mocinha aqui se dá por feedback negativo em relação à produção de HCl, quando o indivíduo está diante do tratamento com IBP, essa gastrina ela vai se tornar o tempo todo alta, ou seja, ele tem uma hipergastrinemia, tá? Ou seja, uma concentração alta desse hormônio, tá? Por quê? Porque o ácido, né, clorídrico está baixo. O ácido clorídrico alto diminui a produção de gastrina. O ácido clorídrico baixo aumenta a produção de gastrina. Então, se eu estou diminuindo o tempo todo, né, desse indivíduo aí, eu vou acabar tendo um problema relacionado às concentrações de gastrina. Daniel, mas qual é o problema se eu estou inibindo a minha bomba de prótons? Então, eu estou produzindo o ácido clorídrico. Veja bem, a partir do momento que você para de utilizar o tratamento, né, essa hipergastrinemia com o aumento da hipertrofia das células G também aumenta rapidamente a produção de ácido, acima do que tu estava utilizando anteriormente. Por quê? Porque eu tenho muito mais gastrina para estimular a produção de ácido clorídrico. Então, eu acabo tendo um efeito rebote, tá, das concentrações aí de ácido, e o indivíduo volta a ter dor. Então, até o processo de desmame, né, desses medicamentos tem que ser feito de forma muito cautelosa. E o outro problema, obviamente, seria a disbiose intestinal. O estômago e o seu pH ácido, ele acaba tornando aquele meio ali um meio que vai matar muitos micro-organismos patogênicos. Só que a partir do momento que o estômago está menos ácido, ou seja, mais alcalino, tá? O que é que vai acontecer? Algumas bactérias que seriam mortas, por exemplo, no próprio estômago, vão começar a colonizar quem? O intestino. E o que é que vai ser provocado, Daniel? Processo de desbiose intestinal. Desbiose intestinal acontece principalmente quando a gente tem um supercrescimento de bactérias ruins comparado com as bactérias boas, ok? E problema 5, tá? Obviamente não seria Daniel Coimbra se não desse uma pincelada em nutrição esportiva, mas o problema 5 seria a deficiência desse ferro causando redução da performance atlética. O ferro ele possui mais de 180 reações bioquímicas extremamente importantes para o nosso corpo humano. Por esse motivo, acaba afetando diversos tecidos, diversos órgãos e gerando diversos sintomas. Que sintomas são esses, Daniel? Veja só no slide. Palidez, fadiga, dor de cabeça, alopécia, queda de cabelo, glossite atrófica, além disso, síndrome das pernas pesadas também. São os mais comuns relacionados à anemia. Além disso, pessoal, a diminuição da quantidade de ferro altera indiretamente a produção de hormônios tireoidianos, alterando também o anti-TPO, tá? Antitireoglobulina, antiperoxidase tireoidiana. Bom,
Num contexto de deficiência de ferro, num contexto de esportes, tá? De esportes, a gente tem a fosforilação oxidativa como a via de geração de energia mais crítica afetada pelo ferro, por dois fatores. Primeiro, porque o ferro ele participa diretamente do transporte de elétrons lá na cadeia respiratória de elétrons, lá na nossa mitocôndria, e também ele tem um papel de armazenamento e de transporte de oxigênio, que é necessário para a via aeróbia de geração de energia. Dentro desse contexto, ele vai ter uma queda de performance. Mas não necessariamente o indivíduo precisa ter anemia, mas só níveis mais baixos de ferro, tá, já pode gerar um número reduzido, tá? Reduzido de quê? De mitocôndrias e também da atividade respiratória reduzida. Entenda como é que o indivíduo que utiliza esse inibidor de bomba de prótons a longo prazo, ele pode ter a sua capacidade reduzida. Bom, falei para vocês que você vai ter menos oxigênio. Perfeito, se eu tenho menos oxigênio, eu vou gerar menos ATP de forma aeróbica. Perfeito, Daniel. Por conta do meu transporte de oxigênio que reduziu. Mas eu vou fadigar mais rápido. Por que você vai fadigar mais rápido? Porque você vai querer manter a intensidade do exercício. E a partir do momento que você não está tendo a via aeróbia de formação de energia, você começa a entrar na via mais anaeróbia, ou seja, você vai fazer glicogenólise. No processo de glicogenólise, principalmente, você vai ter maior produção de lactato e maior produção de íons H+, acidificando mais a tua célula, e esse processo de redução de pH de célula muscular vai fazer com que algumas enzimas, como por exemplo, a fosfofrutoquinase da glicólise, ela acabe sendo inibida. Então o indivíduo começa a fadigar muito mais rápido, tendo uma verdadeira queda de desempenho atlético. Perfeito? Então, olha só como a nutrição clínica e a nutrição esportiva, elas acabam se correlacionando. Bom, por que eu falei tanto de medicamento, tá? Porque a tua conduta como nutricionista, ou você, se for um futuro nutricionista, a tua conduta nutricionista não é, a tua conduta nutricional não é só olhar a doença em si, mas olhar o paciente de forma holística. Inclusive, também entender que o tratamento medicamentoso ele pode influenciar diretamente o estado nutricional do teu paciente. Tá? Em que muitas vezes você está ali ofertando uma boa quantidade de ferro, você está ofertando uma boa quantidade de vitamina B12 e ele está com problemas absortivos relacionados a essas vitaminas. Tá?